boa noite, Metrópolis no ar, que bom que vocês estão com a gente. Hoje é dia de falar de um álbum clássico da música contemporânea brasileira, o icônico disco Da Lata, que está completando 30 anos. E a criadora dessa obra-prima, Fernanda Abreu, é a nossa convidada. E aí, legal, né? Gostou? E tem mais. Um patrimônio histórico da Baixada Santista se transforma em um espaço de cursos e eventos culturais. Fomos conhecer o Polo Criativo no Forte de Itapema, no Guarujá. O negro era inteligente, o branco não. Os Cadernos Negros, do diretor Joelzito Araújo, é um filme inspirado nos Cadernos de Carolina Maria de Jesus, obra literária de 1978. O documentário está na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Mais que lua. Luiz Milan celebra 70 anos com o disco novo Encontro das Águas e o documentário Brazilian Match, 2 projetos que trabalham o universo sonoro brasileiro numa linguagem sem fronteiras. Bom, que alegria receber aqui no nosso estúdio a garota swing sangue bom, a mais carioca das cariocas, Fernanda Abreu, porque tem uma efeméride maravilhosa que é esse disco Da Lata, fazendo 30 anos. E Fernanda, você decidiu contar essa história pra gente, né? Estou muito feliz que você está aqui, bem-vinda. Obrigada, Didi. Para mim é um prazer sempre estar aqui no Metrópolis, um programa que eu adoro, de arte, agora diário, né? Diário. Mas, olha que luxo, gente. Brasil, olha que luxo. Sim, eu achei que valia a pena contar essa história, especialmente porque o Paulo Severo, que é o diretor do documentário e meu amigo há muitos anos, ele tinha feito os registros da gravação de estúdio, da viagem a Londres, da mixagem, da sessão de foto da capa, do making-off das gravações do videoclipe. Ele estava na estreia do show Da Lata no Canecão, então ele tinha um material, 40 horas, que valia a pena a gente contar essa história. E é um material que vocês tinham aproveitado em algum outro audiovisual ou não? Inédito? Totalmente inédito, tudo inédito. Porque ele estava limpando as fitas de VHS dele depois de 30 anos. Umas 2 se perderam, mas o resto a gente conseguiu reaver. E aí sentamos, fizemos um roteiro e começamos a luta, que foi fazer um documentário em 6 meses. Pois é, um documentário que esteve no Festival de Cinema do Rio de Janeiro, que vai rodar festivais e que a gente separou um trechinho para você entender como é que essa história foi contada nesse filme. Era um pop, samba, funk, sem ser pop, nem samba, nem funk, então era uma coisa única. Pegar algumas palavras-chave da letra, assim. Era uma química sobrenatural mesmo. Esse é um disco libertador para músicos que gostam de ambos os gêneros, do samba e da música eletrônica. Fernanda é um sundae com a cereja em cima. Eu acho que naquela época a gente queria mudar o mundo, nem que fosse com uma lata. É veneno da lata, vamos bater lata. Todo poder vira lata, todo poder chuta lata, todo poder para a lata. Chacal aí, que tem no documentário, no próprio disco, um papel muito importante de te ajudar a encontrar esse conceito do disco, esse caminho, a lata como esse elemento que une tudo o que você queria falar, né, Fernanda? Eu acho que o que é legal a gente ver nesse documentário também é como a gente fazia coletivamente as coisas, né? Eu sou uma pessoa que sempre gostei muito de trabalhar em equipe, então o Chacal, que é um poeta que me ajudou a formatar essa letra editorial da Lata, que a gente pegava o material, mostrando a precariedade, mas a criatividade, o Da Lata, da melhor qualidade, né? Do Solano Star, da maconha, aquela gíria, e dizer na lata também. O Luiz Stein, que era o diretor de arte na época, e no documentário também, né, que a gente teve uma inspiração no Bispo do Rosário, com o seu inventário do mundo naquele manto e mostrar tudo que a gente podia com a lata. Então, eu acho que essa representação visual, junto com o som, produção de Liminha, Will Moat, Memê, Chico Neves, muitos músicos bons, arranjadores, Walter Carvalho, fotógrafo da capa,
Quer dizer, muita gente boa, né, participando. Reunida ali para também contemplar um momento da sua carreira ali importante, né? Super. Porque você traz, a partir desse disco, eu acho, condensando e realizando muitas das pesquisas que você já vinha realizando durante a sua vida. Você é uma mulher que cresceu, uma adolescente que cresceu nos bailes do Rio de Janeiro. Então, é um disco que mistura também sonoridades. A gente está falando do visual, mas também tem essa mistura nas sonoridades. Não, né? eu acho que esse disco eu consegui realmente afirmar o que eu estava tentando desde o primeiro e do segundo, que era o Sla 1 e o Sla 2. Que é fazer um pop samba funk de música dançante brasileira, definitivamente. E não uma base que a gente ouve um BG e pode dizer, foi feito na Inglaterra, foi feito nos Estados Unidos, não. Quando você ouve, tira o português e ouve só a base, é brasileiro, né? É bom, e ter a percussão de forma tão presente no disco e nesse contexto de criação é importante também. A percussão tem um lugar ali que você queria chegar e você chegou, né? Eu acho que tem essa história mesmo do batuque samba funk através da lata, né? Que e essa mistura, né? Porque eu sempre fiz música eletrônica, então a gente tinha samples, beats, programações, sequências, teclados, mas eu queria trazer o Brasil, né? Para essa linguagem musical, e misturar aquele bumbo eletrônico com surdo de samba, e tamborim com caixa, e scratch com reco-reco. Eu acho que a gente conseguiu fazer uma sonoridade diferente, e foi meu disco que acho que por isso também entendido na Europa como uma nova música brasileira naquela época, né? Ficou marcado também. E é claro, quando você tem esse selo da nova música brasileira, também é sinal de que você vira referência. E depois de você, muitas outras, né, muitos outros artistas também conseguiram compreender isso. Eu acho assim, foi muito importante eu ter lançado esse disco na Europa através desse selo. E eu me lembro que na época a gente às vezes encontrava nessas turnês Chico César, Lenine, Chico Science, Daúde, tinha uma galera ali que fazia parte um pouco dessa sonoridade que estava fazendo ali naquele momento dos anos 90. Foi importante também eu ter trazido o funk carioca, né, que era um movimento que estava ali nos bailes, nas favelas, nas periferias, e que eu trouxe aí para esse disco de uma maneira mais relevante, né? Porque em 95 ele lançou esse disco e o funk carioca, ele só teve MC ali em 94, então foi bem naquela época que a gente conseguiu também trazer essa mistura e trazer um pouco de luz, né, para o funk. Eu acho interessante porque a gente tem uma discussão aqui no Brasil, que é uma discussão importante, sobre a apropriação cultural. E quando eu vejo você bebendo da fonte da música preta brasileira e também do funk, eu enxergo, além dessa referência, uma criação sua. Por que você acha que o que você faz e o que você fez não é apropriação? Olha, são duas coisas. Eu acho que esse conceito da apropriação também surgiu, de uma certa maneira, uns 10 anos para cá, 15 anos para cá. Assim como a gente tem um movimento grande feminista, né? Que na época que eu lancei esse disco, que tinha essa foto aqui, quando eu fui fazer a minha primeira entrevista na França, a jornalista me perguntou, o feminismo então é muito forte no Brasil, porque você está tirando a mulher de trás do fogão e trazendo para frente, para o palco. Olha a leitura com na as época, imagens. eu não tinha essa leitura. Foi uma coisa intuitiva, mas que eu peguei aquele discurso dela e falei, vou usar esse discurso, porque no fundo é isso. Eu acho assim, desde que eu me entendo por gente, por ser bailarina, a música negra é o que há para mim. Então, assim, eu nem consigo pensar de uma outra maneira. Fora que eu acho que a arte, ela é livre. Ela não tem que estar aprisionada, nenhum tipo de conceito, patrulha, ou... Eu acho que assim, eu não me sinto pegando, me apropriando, assim, me sinto só criando com as referências que eu tenho do mundo, não só da música negra, da rua, do Rio de Janeiro, do Brasil, do mundo, das pessoas, da alma humana. Então, eu tomo essa liberdade para mim, né? Muito bem. E claro que a Fernanda Abreu veio ao Metrópolis em 1995 para mostrar esse álbum pra gente, e ela fez uma sessão assim com uma formação especial. Eu queria tanto que vocês ouvissem um pouquinho. Você também, Fernanda. Vamos ver? É uma surpresa. Crianças nas praças, praças no morro, morro de amores, Rio, Rio da
leveza desse povo, carregado de calor e de luta. Povo bamba cai no samba, dança funk, tem swing até no jeito de olhar. Tem balanço no trejeito, no andar. Andar de cima tem a música tocando. Andar de trem tem gente se me equilibrando. Andar no asfalto, os carros quentes vão passando. E aí, Fernanda, eu gostei. É uma outra formação que deixa também bem claro, a partir dessa versão, esse batuque, essa levada, não é? Se você pensar bem, ali você tem uma levada de pandeiro, mas você tem um baixo quase de dub, assim. Então, eu acho que intuitivamente, quem está ouvindo a música, não é um samba, também não é um funk, também não é... É uma mistura mesmo que rola, né? Bom, e é lindo que você faça essa celebração dos 30 anos a partir desse material, que é tanto o documentário, o vinil, que você mostrou aí lindamente pra gente, porque na época era CD. Eu lembro do meu CD surrado, de tanto que eu levava pra lá e pra cá e ouvindo. E o livro também, né? O livro que traz artigos, ensaios de pensadores, de gente que participou, de jornalistas, analisando o fenômeno da lata, né? Por que documentar a própria história? Por que fazer com que as novas gerações tenham contato com a sua música, Fernanda? Eu acho que esse disco mereceu essa celebração por vários motivos. Um deles é que eu acho que hoje em dia a gente está criando de uma maneira diferente. Então, assim, com a inteligência artificial, acho que cada vez mais você tem uma criação mais sozinho, isolado, sem tanta gente. Eu acho que a gente está mostrando como é que era feita uma criação e uma produção na época analógica. E hoje em dia, essa garotada, eu sei até que tem uma curiosidade, volta e meia querem ouvir um vinil, um cassete, uma imagem de Super 8, uma textura de VHS. Então, é interessante. Eu acho que é legal a gente ter uma coisa física para colocar na estante, gente, nem que seja, do que deixar tudo na nuvem. E eu acho que tem essa questão mesmo, essa discussão da liberdade criativa, da coletividade criando. Eu acho que hoje em dia a gente cria, não é melhor nem pior, mas de uma maneira diferente. Então, eu acho que valeu a pena. Eu chamei algumas pessoas novas para escreverem também hoje em dia sobre esse projeto, como a Letrux, o Essinger. E eu acho que é um disco que não envelheceu. Não. Então, eu acho que é um material ainda muito rico, sabe? Da gente discutir Brasil, discutir a desigualdade brasileira, né? Através do símbolo da lata, né? Claro, as nossas origens, a força do baile, da coletividade total. Fernanda Abreu no Metrópolis. Muito obrigada, Fernanda. Poxa. Vamos acompanhar esses documentários nos festivais e shows especiais por aí, né? E também tem a Noite de Autógrafo, que vai ter aqui em São Paulo, na Travessa do Iguatemi. É dia 11 de novembro, 7 da noite. Quem quiser passar lá para ver o livro e receber um autógrafo. E eu vou fazer também uma sessão exclusiva do documentário dia 10. 10 de novembro. 10 de novembro, no espaço Petrobras de Cinema, na Augusta. Mas é para convidados, né? Porque o filme tem que circular os festivais, então não dá para entrar em circuito comercial ainda. E o vinil, gente. Vamos ver, olha só, vamos ver, ouvir, dançar. Vamos colocar a Fernanda Abreu ali Vinil na tem nossa amanhã. vida. Amanhã tem uma audição do vinil lá no Formosa. Oba, e Formosa, uma delícia, no centro de São Paulo. Tá aqui em São Paulo? Anota aí. Fernanda Abreu. Isso aí, gente. Beijo, Didi. Beijo, meu amor. Prazer enorme. Que bom estar com você. Não é legal? Gente, contar a própria história é importante, é ou não é? Inclusive, a cantora e compositora paulistana Céu também está revisitando a sua trajetória e celebra 20 anos do seu primeiro álbum, com uma turnê especial. Turnê especial com canções desse disco que mudou também o rumo da música brasileira ali nos anos 2000. A gente estava falando dos anos 90, agora estamos falando dos anos 2000. A turnê Céu 20 anos começa pelo Rio de Janeiro essa semana, no dia 24 de outubro, no Circo Voador. E segue para São Paulo também, em janeiro do ano que vem, na Áudio. No palco, o que as pessoas vão ver? A Céu tocando esse disco na íntegra.
Íntegra, um clássico que mistura samba, dub, soul, música urbana com novos arranjos e com a mesma essência livre e inventiva de quando surgiu. A direção de arte é assinada pela própria cantora, ao lado de Luísa Lian, outra artista maravilhosa. O álbum de 2005, indicado ao Grammy, que levou a Cell a parada Billboard 200, volta como um rito de passagem, mas com a força de quem segue reinventando. Não há letreiro no final pra ver o meu banheiro ainda não está equipado. A Baixada Santista vai ganhar um polo criativo de cultura, um espaço de educação e formação de mão de obra para toda a região. O vídeo-repórter Rodrigo Leitão foi conhecer como vai funcionar de perto esse projeto, que é encabeçado pelo Instituto Condzilla. Eu sou o Conde, fundador da Condzilla, cofundador do Instituto Condzilla. Eu sou cria do Guarujá, cresci na favela do Santo Antônio, ali nos predinhos, exatamente entre o Mangue Seco e os Meus Odds, a Rua dos Meus Odds. Então, a partir dessa vivência, tudo que eu aprendi no Santo Antônio, eu consegui criar uma série para a Netflix chamada Sintonia, que é o maior sucesso brasileiro na plataforma, que alcançou top 1 global na Netflix. A única série brasileira com 5 temporadas, e tudo isso eu aprendi aqui no Guarujá. Cada um na sua caminhada, no corre, atrás do sonho. O foda é que pra sonhar tem que fechar o olho. E aqui não dá pra ficar moscando não, parceiro. Em um segundo. Hoje a gente está aqui no Casa Grande Hotel para dar mais um pontapé inicial da iniciativa do Instituto Condzilla, junto com a Prefeitura, no equipamento público que é o Forte Itapema. A gente está muito feliz em poder ocupar esse equipamento público e conseguir ajudar a colaborar na revitalização. E a gente, como facilitador, juntando as iniciativas públicas e privadas, a gente caminha aqui há 4 anos diretamente numa ONG, tentando cada vez capacitar mais jovens para ingressar na economia criativa. Você pensar a economia criativa do ponto de vista econômico, ele é fundamental para o desenvolvimento de um território, de uma cidade. E repito, o Brasil tem uma questão da sua brasilidade, né, muito forte, e que isso vai, de alguma forma, refletir nessa forma de fazer, né? Hoje eu vou participar aqui do painel para falar sobre economia criativa a partir da experiência da Feira Preta, que é um dos cases de economia criativa no Brasil, que se qualifica nesse lugar de negócio de impacto no campo da economia criativa, e a gente vai contar como a gente criou, produziu e distribuiu toda essa produção desenvolvida por empreendedores negros, por artistas negros. Estar aqui hoje para falar sobre economia criativa e como a criatividade pode trabalhar na sustentabilidade, dando renda, gerando emprego, dando oportunidades, novas oportunidades, porque são novos empregos que vão surgir que a gente ainda nem conhece. Estar aqui hoje para falar sobre isso é fundamental. E, obviamente, estar com o Conde, que é esse ícone que a gente conhece, é ainda mais importante. E o Metrópolis de volta depois do intervalo com Cadernos Negros, o novo filme de Joelzito Araújo, que está na Mostra de Cinema de São Paulo. Até já. Uma antologia literária que só publica autores negros existe desde 1978. Eu estou falando dos Cadernos Negros, que muita gente não conhece. Pois bem, agora eles são tema de um documentário dirigido por Joelzito Araújo e que está na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Caderno Negro foi um convite, não foi uma ideia original minha. Esse grupo que criou Cadernos Negros, Quilombojo, Cuti, né, e todos os outros, é um grupo de amigos do passado. E, por outro lado, eu tenho um certo desejo de contribuir fortemente com uma espécie de cartografia audiovisual da contribuição da cultura negra para o Brasil. É uma história que se passa em São Paulo, uma cena super forte da literatura em São Paulo, da literatura negra em São Paulo.
e que só o pessoal de literatura ou da comunidade negra, da militância negra, que conhece. Rompendo com o estereótipo, que somos bons somente para cantar, sambar. Foi um movimento de resistência diante de uma certa desinteresse editorial pelos seus trabalhos. E é diante da necessidade daqueles jovens, né, que eram todos muito jovens, de se afirmar diante de uma literatura com a assinatura das suas vivências enquanto pretos e pretas. Né? Exatamente. Eles tomaram a iniciativa e falaram, não, nós mesmos vamos publicar, nós mesmos vamos criar uma publicação. Começou com aquele negócio assim, impresso quase que no mimeógrafo, né? E aí virou uma grande publicação. Eles estão há 45 anos firmes e ativos e cada vez crescendo mais. Pois é, mais de 300 autores negros já publicaram suas histórias em 45 edições. Conceição Evaristo, com vocês. Quase todas as pessoas de destaque passaram por lá. Tem poucas exceções, né? Quase todo mundo passou por lá. A Conceição Evaristo surgiu, né, que teve a sua primeira publicação no Cadernos Negros. Ela é muito agradecida aos Cadernos Negros por essa oportunidade. Né? Você sabe que eu tenho carreira como diretor de ficção e como documentarista. E no meu amigo Fela, é que ele me abriu assim, os olhos sobre a potência narrativa da linguagem gráfica nos documentários. Né? Eu tenho me encantado muito com esse potencial. Bença avó, bença avô, e recebo o sinal da cruz, e sinto as folhas pelo meu corpo. Em Cadernos Negros é um documentário sobre literatura e sobre poesia negra, né? Só o elemento de uma pessoa narrar a poesia ou colocar em off a poesia me parecia que ia empobrecer a experiência. Então, por isso que o grafismo, para mim, é uma parte importante do material narrativo para permitir ao público, né, de não só ouvir gente falando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, é importante, a gente fez, mas ver, não, mas realmente essa poesia é muito interessante. Né? Corra para ver o documentário Cadernos Negros, direção de Joel Zito, mais um destaque da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. O negro era inteligente, o branco não. O negro era culto, o branco não. O negro era educado, o branco não. O negro era capaz, o branco não. Foram juntos pedir emprego a uma mesma repartição. Umas 3 vagas havia, fizeram-se uma inscrição. Decisão. O branco foi contratado, o negro não. Você quer conhecer mais sobre o pintor holandês Van Gogh? O MASP promove amanhã, dia 22, o Seminário Internacional Van Gogh Delirante, das 11 da manhã às 5h30 da tarde, com transmissão ao vivo pelo YouTube do museu. Pesquisadores, historiadores e curadores do Brasil e de fora vão revisitar o mito do artista louco e as tensões entre sofrimento e beleza, delírio e lucidez, a partir da vida e da obra desse gênio pós-impressionista. O encontro abre caminho para a grande exposição de Van Gogh no MASP, prevista para 2027, um dos eventos mais aguardados no mundo das artes aqui no Brasil. Agora a música. Luiz Milan celebra seus 70 anos com o lançamento de 2 projetos. O documentário Brazilian Match Making Off, que mostra a gravação do seu disco anterior, de 2023, e o lançamento de um novo disco, Encontro das Águas. Mais que nua, nunca vi quem dera. Luiz Milan é cantor, compositor, instrumentista, está lançando o Encontro das Águas e, para minha grande curiosidade, você estava me contando que você normalmente não toca nos seus próprios discos. Não, nunca, Luiz? Nunca. 50 anos de carreira e não, jamais? Nunca, jamais, nem disco, nem show, nunca. Né? Eu me considero um compositor, né? Primeiro de tudo. Primeiro de tudo. O meu grande prazer é na hora que eu estou fazendo a música. Eu faço a música ou no piano, ou no violão, ou sem nenhum instrumento. Às vezes a música vem na minha mente e depois eu vou para o instrumento buscar harmonia. Então, eu sempre compus e eu tive a sorte de ser cercado pelos melhores músicos. Conheci o Jorge
há 45 anos. E a gente é parceiro desde então. E o Michel, eu conheci num show que o Jorge estava dando, né, lá na Ilhabela, e que eu estava dirigindo. E eu conheci o Michel lá. Isso foi em 2006, mais ou menos, 2007. Às vezes eu fazia a música, né? Em seguida o Milan fazia a letra. Às vezes ele fazia a letra e em seguida eu fazia a música. E às vezes os dois juntos faziam música juntos, né? Uma alegria só. O Brazilian Match é um marco, vamos dizer assim, na carreira musical que eu tenho a alegria de viver com tantos artistas, tantos projetos maravilhosos, e o Milan me brindou com um dos maiores projetos que é o sonho da vida de qualquer músico. Vai crescer do além, verde mar, e não vai ter fim, coração. Tem músicas que são praticamente feitas para ter letra, né? E tem músicas que são mais instrumentais, que às vezes até se você colocar uma letra, aquilo fica meio forçado, não é natural, não é orgânico, né? Então depende da forma que eu componho. Às vezes eu falo, essa música aqui acho que cai bem uma letra. E às vezes eu falo, não, isso aqui é uma coisa mais pra gente viajar na melodia, na harmonia, e ficar livre, né? Para o norte, até Pacuíba, o corpo ensina. O Encontro das Águas é muito inspirado numa viagem que eu fiz para a Amazônia. E eu já tinha ido para a Amazônia, mas dessa vez eu tive a oportunidade de fazer um voo, né, sobre a Navilhanas, que é o segundo maior arquipélago, né, de água doce do mundo, e o Encontro das Águas do Rio Negro com Solimões. E aquilo me encantou de uma forma, né, incrível, a energia que vem dali e a lição que os dois rios dão pra gente, né? A música para mim sempre foi uma coisa que me fez um bem, que alimentou minha alma, que eu amo, né? Eu adoro ouvir música, adoro compor. E o Metrópolis de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia, vocês aqui com a gente, hein? Nesse final de noite com muita arte e cultura. Amanhã tem mais. Um beijo. Desde 1995 até hoje, qualquer pessoa que vai me apresentar em qualquer evento. E com vocês, a garota carioca swing sangue bom. A música da Fernanda tinha uma identidade carioca que ninguém tinha. Swing. Eu estava fazendo minha pesquisa, que era sobre baile funk no Rio de Janeiro, e eu levei a Fernanda. Desde a época que eu fui no primeiro baile funk, e aí comecei a ir a todos os bailes, eu comecei a circular muito pelo Rio. Vamos fazer uma música sobre o Rio de Janeiro? Porra, sobre essa causa, essa bagunça também.